Então, aqui no texto sagrado de João 14, versículo 15, o título é o seguinte: Jesus promete o Espírito Santo. E começa dizendo, o próprio Senhor Jesus, aliás, as letras estão em vermelho, porque são palavras do próprio Senhor Jesus. E ele começa dizendo: se me amas, disse Jesus, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei ao Pai. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Vamos ao primeiro versículo que lemos. Se me amas, disse Jesus, guardai os meus mandamentos. Aí é que nós temos que entender, né? Veja que hoje em dia, todas as pessoas dizem que ama a quem? A Deus. Hoje, o que mais se ouve é pessoas dizerem: eu amo Jesus, eu amo Deus. Mas esse amor não passa de palavras. É o amor apenas do sentimento, da emoção. Porque a pessoa, ela pensa o seguinte: bem, como ninguém vê, eu vou falar que amo Deus e pronto, acabou. Mas ali Jesus disse: quem me ama, ou se me amas, né? Se me amas, ou se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí a gente pergunta: mas quais mandamentos? Que está no plural. Jesus disse que os mandamentos de Deus se resumem a quantos? A 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Significa dizer que eu só posso amar Jesus, segundo ele disse aqui, se eu cumpro esses 2 mandamentos. Então, estar na igreja não significa que eu amo a Deus. Entregar no altar minhas ofertas, ou ser fiel a Ele nos meus dízimos, não significa que eu amo a Deus. A pessoa, de repente, até fazer um trabalho voluntário para ajudar alguém aí fora, ou falar de Jesus para alguém que está no fundo do poço, não diz que eu amo a quem? A Deus. A maior característica que uma pessoa ama ao Senhor Jesus é quando ela guarda. Guardar é obedecer, é praticar os mandamentos. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o quê? Amar a Deus mais que o vício, mais que um amante, mais que a prostituição, que a fornicação, que a fofoca, que a mágoa, que qualquer sentimento ruim, tal como vingança, cobiça, ganância, avareza, que é o amor ao dinheiro, amá-lo acima de tudo, amizades, como diz o Salmo, bem-aventurado que não anda no conselho e nem se senta à roda dos escarnecedores. Então, amar a Deus acima de qualquer coisa. Se eu fizer isso, então, realmente, o meu amor é verdadeiro. Não é palavras, não é sentimento. Segundo mandamento que Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que nunca vai deixar de existir nesse mundo pessoas más, pessoas falsas. A fila é grande, né? De pessoas ingratas, você conhece? Pessoas mal intencionadas. Então, significa dizer que amar o próximo como a mim mesmo
não é eu estar bem com essas pessoas. Não. Porque eu sou sincero em dizer para você, existem pessoas que elas não querem estar bem com ninguém, porque elas estão mal com elas mesmas. Então são pessoas criadoras de confusão, são pessoas invejosas, são pessoas que vivem julgando, critica, ninguém presta, nada presta. São pessoas, infelizmente, que não dá para conviver com elas. De repente você tem uma pessoa dessa dentro de casa. É uma pessoa intolerante, é uma pessoa chata, é uma pessoa criadora de confusão, nada presta, ninguém presta. Então, se eu for medir o meu amor ao próximo baseado no estar bem com elas, eu nunca vou estar bem com uma pessoa dessa. Não por mim, mas por elas mesmas. E detalhe, eu não apenas não vou estar bem, como elas não são boas companhias para mim. Então amar o próximo não é eu andar com elas. Porque pensa comigo, qual é a vantagem que tem eu andar com uma pessoa que, infelizmente, conviver ali, ter intimidade com uma pessoa que não serve a Jesus? É diferente, você vive num mundo, numa sociedade, nós vamos conviver no dia a dia com pessoas, mas intimidade somente com Deus e com os da fé. Porque eu vou conviver no trabalho, vou conviver em casa, vou conviver com um monte de gente, é diferente a família está lutando para converter. Você está usando a fé, mas aí fora você vai conviver com muita gente, com o vizinho da esquerda, da direita, você vai dar um bom dia, boa tarde, mas é ele na dele e você na sua. Agora, ter intimidade, andar, compartilhar ali coisas, ideias, conversar ali, intimidades, abrir a vida, se expor, é loucura. Como disse Jeremias, maldito o homem que confia no outro homem. Enfim, muitos pregadores dizem que esse outro homem é apenas o braço da carne, a própria pessoa. Não, se refere ao próximo mesmo. Existem pessoas que não são de confiança, que não dá para estar com elas. Então, como que eu posso amá-las, pastor? Como que eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Simples. Olhando aquela pessoa como uma alma que precisa da ajuda de Deus. Como diz o texto sagrado, se depender de vós, tende paz com todos. É orar por ela, de repente compartilhar teu testemunho e ajudar no que você pode, não se comprometer. Quando eu digo não se comprometer, como diz a Bíblia, não se torne fiador do teu próximo, vigiar. A Bíblia diz que temos que vigiar. Mas eu vou olhar aquela pessoa como uma alma. E mesmo que ela fale comigo, mesmo que ela me prejudique em algo, eu vou oferecer o perdão, porque eu entendo a condição dela. Um dia eu fui cego, um dia eu fui usado pelo mal. Por isso que temos que ser vigilantes, porque o fato de perdoá-las não significa que eu vou permitir com que isso aconteça de novo. É uma questão de inteligência. Mas eu sei da condição delas. E a maior prova disso, eu lembro de uma senhora, para você entender melhor o amar ao próximo, como a ti mesmo, olhá-las como uma alma. Eu lembro de uma senhora que me procurou feliz. Ela que trabalhava no trabalho evangelístico, falando de Jesus, e ela veio, me procurou, falou, pastor, eu estou muito feliz hoje. Eu falei, por quê? Olha, hoje eu evangelizei a ex-amante do meu marido. E naquele momento eu pensei, poxa, realmente essa mulher ama Jesus. Realmente ela tem uma nova identidade, ela é uma pessoa transformada. Porque qual é o bem que eu quero para quem me fez mal? Como que eu posso querer o bem de quem me fez mal? Realmente, quando eu olho para essa pessoa como uma alma, quando eu olho para ela com a mente de Deus, o coração de Deus, o Espírito novo, não foi isso que Jesus falou? O próprio Deus, perdão, Ezequias, dá-vos-ei coração novo, dá-vos-ei Espírito novo. Ou seja, ela conseguiu entender, meu Deus, essa mulher foi usada, ela já não tinha mais nada com o marido dela, o casamento dela foi reconstruído, mas ela causou um grande problema, um grande estrago. E ela conseguiu olhar para ela e entender, essa mulher foi usada pelo mal. E o mal que usou ela para me destruir, continua a destruir a vida dela, porque a minha ele não pode mais, mas continua na vida dela. Coitada dessa pessoa.
E ela não levou para o lado pessoal, não guardou nada de sentimento, pelo contrário, olhou com os olhos de Deus e falou de Jesus para aquela mulher sair do fundo do poço sentimental. É isso aí que é amar o próximo. Então significa dizer, pastor, que se eu quero mal de quem me fez mal, eu não amo Jesus? Exatamente isso. Significa dizer, pastor, que se eu quero vingança, se eu desejo mal, se eu torço pelo mal da pessoa, se eu fico espreitando a vida dela nas redes sociais, ou ligando para saber como ela está, e quando dizem que ela está bem, eu fico furiosa, significa dizer, pastor, que eu não amo Jesus? Exatamente isso. Significa dizer que sua fé em relação a Deus, ou sua comunhão em relação a Deus, é uma espuma, é uma ilusão, porque tudo se resume a isso aqui. Se eu não guardo os mandamentos, se Deus não é o primeiro, e se eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo, então eu não amo Deus. Tão simples como isso. Por isso que, se você julga que é difícil amar Deus sobre todas as coisas, porque você está preso a algo que você não quer largar, igual a senhora que manifestou com um demônio, mas um demônio terrível, e eu libertei ela, e ela confessou que vivia, que mantinha um relacionamento com um homem casado. E na luz da palavra eu orientei ela, falei, olha, a senhora infelizmente está na igreja, mas não está no reino de Deus. A senhora está dentro da igreja, mas só está morando no inferno. Não no sentido da igreja, mas no sentido espiritual. E outra, Deus não está comprometido consigo, porque a senhora infelizmente não entregou a vida, não tomou a cruz, não negou a si mesma. E o que lhe impede? Você está colocando acima de Deus esse relacionamento. Está colocando acima de Deus os benefícios que esse relacionamento te dá. Que é uma casa que Ele te deu, um carro que Ele te deu, segundo ela, uma vida, uma ajuda para você viver. Você está se vendendo. A troco de quê? A troco de uma vida confortável aqui na terra. Mas saiba que quando essa vida passageira aqui passar, o que lhe espera é um tormento eterno. Ela estava amando Deus sobre todas as coisas, mas ela era ativa na igreja, até ajudava a falar de Jesus. Era uma pessoa que chegou até a fazer grandes ofertas no altar. Ilusão. Porque Jesus disse, se me amas, guardai os meus mandamentos. E o que acontece depois que eu guardo os mandamentos? Aí Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quer dizer, vamos entender, Jesus falou isso, Ele ainda estava aqui. Então Ele quis dizer o seguinte, olha, se você me ama e obedece meus mandamentos, eu vou sempre estar com você. Posso não estar como Jesus Cristo, o Nazareno, em pessoa, mas eu vou estar dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Foi quando Ele foi mais detalhista, Ele deu mais detalhes, né? O Espírito da verdade, né? Porque existe o Espírito da mentira, existe o Espírito do engano, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o recebeis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o mundo nunca vai conhecer Deus pelos meios que esse mundo tem. Por isso que nós temos a casa de Deus, para a pessoa ali, ela ter comunhão com Deus. A igreja não é um lugar para controlar as pessoas. A igreja não é um lugar para manipular as pessoas, controlá-las, para servirem a Deus à nossa maneira, ou para servirem a uma instituição, a maneira daquela instituição. Não. A igreja é o lugar onde você conhece a verdade, onde você tem comunhão com Deus, onde você pratica a palavra. Pratica em que sentido? Você absolve ela e sai daqui e coloca em prática. E você começa a ter experiências. É aqui que você senta na mesa, na ceia do Senhor. É aqui que você sepulta nas águas batismais a velha pessoa. É aqui que você recebe direto da onde? Da fonte. Foi isso que Jesus falou? Que Ele disse, se beber da água que eu tenho para te dar, você nunca vai ter sede.
Então é aqui que a pessoa recebe a água. Porque lá fora, como que se vai encontrar Jesus lá fora? Eu digo, nesse mundo, as pessoas só estão preocupadas com seus próprios interesses. Elas estão preocupadas com filho, com pai, com mãe, com neto, com dinheiro, com irmão. Aí você diz assim, mas há alguma coisa errada? Se isso está acima de Deus, é óbvio. Se Deus não é o topo, se Deus não é o primeiro, lembre-se do que Jesus falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós sabemos, por mais ansiosa, preocupada que a pessoa esteja, ela não vai acrescentar nada, porque Deus tem o poder de fazer o impossível e de remir o tempo. Mas eu pergunto, como que elas vão saber disso? Aqui dentro da casa de Deus a gente sabe. Por isso que a palavra de Deus tem sido pregada em tudo que é meio e de todas as maneiras, para alcançar essas pessoas e elas entregarem sua casa espiritual para quem? Para Deus, que é o seu interior. E Jesus conclui dizendo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Está aí. Ou seja, Jesus não morreu, ressuscitou, foi embora e nos deixou aqui para enfrentar esse mundo e o inferno e os demônios, simplesmente enfrentá-los sem nenhuma arma. Não, Ele nos deu armadura. A palavra de Deus diz, revesti-vos da armadura, o capacete, a espada, o cinturão da verdade, a couraça, a sandália e o escudo da fé. Deus nos deu as armas necessárias. Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a fé inteligente, o nome do Senhor Jesus e, acima de tudo, o Espírito Santo. Tem como você entrar na batalha armado desse jeito e perder? Tem como, não importa o terreno. Eu estou calçado com o Evangelho. Pode ser terreno íngreme, pode ser terreno com pedras, pode ser escorregadio. A sandália que eu estou calçado me dá estabilidade. Agora, se eu não estou calçado com o Evangelho, por isso que se você me perguntar, pastor, como é que eu leio a Bíblia? Leia os Evangelhos. Já li, leia de novo. Porque é ali que você encontra as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Tu calça os pés, aí tu pode subir o barranco, descer o barranco, tu pode passar pelo lugar escorregadio, cheio de espinho, cheio de vidro, teus pés estão calçados, você não vai vacilar. Amém? Então, dada essa condição que Jesus passou, a pergunta é, você ama Jesus? Ah, pastor, eu amo. E você tem cumprido os 2 maiores mandamentos? Tenho. Então nós vamos buscar o Espírito Santo. E é certo que ele vai vir sobre você. E se você já o tem, você vai buscar uma renovação. Vai pedir a Ele que a cada dia Ele venha fazer com você como uma fonte, né? Que não para de jorrar. Que você seja o sal, a luz, o perfume de Cristo. Amém?